A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem. Foram 344 votos a favor e 133 contra. O texto torna mais difícil a abertura de processos contra os parlamentares. Agora, ação penal contra eles só com autorização da Casa e prisão só em caso de flagrante de crime inafiançável. O projeto também amplia o foro para presidentes de partidos, um pacote de prerrogativas que limita a atuação do judiciário. Enquanto isso, o Centrão se articula com a extrema-direita. Para garantir a PEC, eles travaram outras pautas de interesse da sociedade. O pacote da segurança pública, a isenção do imposto de renda e o fim da escala 6x1 nas relações de trabalho. No Senado, a reação foi rápida. Otto Alencar disse que o texto não passa na CCJ e lideranças admitiram resistência mesmo entre aliados do governo. Ao mesmo tempo, a Câmara registrou outra manobra. Eduardo Bolsonaro foi nomeado líder da minoria. Com isso, ganha proteção contra um processo por faltas. A oposição promete recorrer ao Supremo e a anistia, embora enfraquecida, continua com um rumor de bastidor. Quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes que está começando. Aqui de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a antropóloga Isabela Calil, que também é coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. Bem-vinda, professora, é um prazer te receber. Boa tarde, Gabi, é um prazer estar aqui. Vamos começar dando uma olhada talvez um pouco mais de cima do que foi essa última terça-feira no Congresso Nacional, que foi um dia de arrastão, um pacote de maldades. Eu ouvi várias classificações sobre tudo que foi colocado em discussão ali. O cientista político também, o Fernando Abruzzo, ele disse que pode ser um dos piores dias do Congresso Nacional em relação ao interesse público desde a redemocratização. Estou puxando isso para depois a gente esmiuçar cada uma dessas pautas, mas eu acho que vale a pena essa visão mais ampla sobre a PEC da blindagem ou a PEC da impunidade, junto com as discussões de anistia, que coincidentemente a gente também pode chamar de impunidade, só que no caso para os golpistas. E essa cereja do bolo que foi uma manobra do PL anunciando o Eduardo Bolsonaro como um líder da minoria para conseguir salvar o mandato dele e continuar nos Estados Unidos articulando contra o Brasil e em favor da própria família, dos próprios interesses. Então, eu te peço essa análise mais ampla para começo de conversa. Bom, acho que vale a gente retroceder alguns dias, né? E no Brasil a gente está vivendo uma coisa agora que parece que, enfim, passaram 3 dias e parece que foi um mês, né? 2 meses, é difícil, né? Eu, por exemplo, que dou aula toda semana, e enfim, dou aula que trago, né, no início da aula, questões que aconteceram e tal, aí parece que tanta coisa, você fala, nossa, mas de uma semana para cá a gente precisa se atualizar tanto. E fazendo esse retrocesso da semana passada para cá, eu acho que não tem como entender esse conjunto de ações, principalmente vindo do Congresso, mais especificamente da Câmara dos Deputados, se a gente não contextualizar o pós-julgamento do Bolsonaro e de outros réus. Porque, basicamente, ainda que a proposta, né, de anistia ela já tenha vindo antes, né, desde até antes, né, do início do processo, o que acaba acontecendo é que isso é uma resposta ao julgamento do Bolsonaro. Então, a primeira coisa que eu diria é que existem duas interpretações possíveis, né, para o que a gente está vivendo e para o resultado que a gente teve na quinta-feira passada. Primeiro a gente está, enfim, fazendo justiça e a Suprema Corte, pela primeira vez, né, num gesto histórico, julgando a cúpula de militares, né, a justiça comum julgando Bolsonaro, mas, e aí uma possibilidade seria, então o golpismo está fraco, né, o golpismo ficou enfraquecido, e aí agora a gente começa uma nova história, inclusive internacionalmente, né, sendo vistos internacionalmente, existem intelectuais, pesquisadores que estão nos Estados Unidos olhando e falando, bom, o Brasil está dando um exemplo e fazendo algo que os Estados Unidos não fez.
e ao julgar, por exemplo, né, o 6 de janeiro lá e o 8 de janeiro aqui. Essa é uma interpretação possível. Mas os acontecimentos recentes das últimas 24 horas, é claro, é uma coisa mais ampla, mas eu acho que, digamos, como ápice, né, das últimas 24 horas, mostram um cenário diferente, que não invalida o processo de, digamos, simbolicamente, do ponto de vista de justiça, do ponto de vista criminal, a ação penal pela tentativa de golpe de Estado, mas o golpismo não acabou. Eu acho que o que a gente está vendo agora das ações, principalmente na Câmara dos Deputados, é a continuação de um golpe. O bolsonarismo, ele existe sem o Bolsonaro, né? Tem duas coisas que me chamam a atenção, mas que você pode, professora, explicar muito melhor do que eu, que são esses movimentos do bolsonarismo, né? Que é bem a sua área de expertise, e também de uma parcela do Centrão. Quando a gente olha, né, para o bolsonarismo sobrevivendo sem o Bolsonaro, que era um movimento que a gente já sabia que existia como força política, isso é algo que a gente deve observar melhor até a partir de agora, que a gente teve a condenação e também já tem a inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Tanto que a gente teve um movimento importante do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que foi avançando com a proposta da anistia no Congresso e depois voltou atrás, porque percebeu que não seria interessante politicamente para ele. Então a gente não sabe se realmente ele vai ser o candidato da extrema-direita ou se de repente ele vai ficar com um garantido que seria o governo de São Paulo. E o outro movimento é o próprio Centrão, e chama muito atenção porque reagiu logo depois da decisão do STF e não a decisão do julgamento do Jair Bolsonaro, dos militares de alta patente, mas sim do ministro Flávio Dino, suspendendo quase 700 milhões em emendas PIX. E isso eu acho que é um ponto nevrálgico que a gente precisa olhar também. Nossa, é um ótimo ponto, porque você citou, né, a fala do Abruzzo, cientista político, que tem análises que eu acho que são sempre muito boas, e ele, numa das análises recentes, inclusive nessa que você se refere, ele faz um retrocesso e diz que a gente está vendo algo que começou na época do Eduardo Cunha. Então a gente está falando de alguma coisa, né, por volta de 2015. E eu concordo, eu acho que é isso. E vou além nessa análise. A gente tem hoje uma discussão que é sobre o bolsonarismo, né? O que é o bolsonarismo, o que sobra do bolsonarismo sem Bolsonaro, e nesse ponto eu tenho uma perspectiva que é a seguinte: Jair Bolsonaro está enfraquecido, mas o bolsonarismo não. Mas além do bolsonarismo, quando a gente está vendo essa manobra, né, esse conjunto de ações e manobras do que a gente chama de centrão, a gente está vendo algo que é um projeto político que de fato se iniciou com o Eduardo Cunha. E vamos lembrar que o Eduardo Cunha também está fazendo agora uma outra tentativa em relação à questão da lei da ficha limpa para poder se reabilitar e voltar para a política, né? A gente está acompanhando isso, principalmente usando a filha dele, né, a filha do Eduardo Cunha, como uma espécie de proxy para poder operar dessa maneira. Então, lembrando que a lei da ficha limpa partiu da iniciativa popular, né? Então, enfim, uma conquista da sociedade brasileira. Mas, de qualquer forma, então a gente teria, digamos, talvez duas forças aí. Uma que seria o bolsonarismo, e a outra, que quando a gente está falando principalmente do centrão e de todas essas questões, e o chamado orçamento secreto, que a gente chamou assim, né, foi chamado assim na pandemia, mas que é basicamente o avanço e depois o sequestro por parte do Legislativo do orçamento público, isso começa com o Eduardo Cunha. É o Eduardo Cunha que altera, que começa a ter um conjunto de alterações e que vai alterar de maneira significativa, isso vai acontecendo ao longo dos anos, mudanças significativas para que depois vão resultar no chamado orçamento secreto. E que tem a ver agora com o julgamento e a questão da constitucionalidade, de transparência, rastreabilidade, no caso específico do que você comentou, das chamadas emenda PIX, que é, enfim, o repasse direto para os municípios. Então, nesse caso, tem um conjunto de interesses aí. Vamos dizer que a gente teria, então, um bolsonarismo, e aí dentro do bolsonarismo está a agenda da anistia, e a gente teria algo que seria um cunhismo, né, em relação ao Eduardo Cunha. Claro que o Eduardo Cunha, enfim, ele passou por muitas questões, inclusive questões com a justiça, então não dá para dizer que necessariamente seja uma coisa linear, mas a gente está tentando, ou pelo menos a gente está vendo, uma tentativa de reabilitar um controle que resultou no impeachment da Dilma Rousseff, né? A gente não teria tido a força do impeachment, foi também uma agenda que em boa parte tem a ver com a posição do Eduardo Cunha. E falando especificamente da PEC da impunidade, que dá essa
impunidade inédita, estão dizendo blindagem inédita, mas no fim das contas, isso, né? Para parlamentares, enquanto a gente está conversando, nesse momento está em discussão, pode ainda ter reviravoltas. Eu acho que é importante dizer isso aqui. Mas nesse momento a gente está num cenário de aprovação do texto principal da PEC, que amplia o foro especial, protege os parlamentares em investigações criminais, e a novidade é que também abre uma brecha na área civil, isso é importante. E a princípio não tinha existido voto suficiente para conseguir também a votação secreta, que é aquela mais grave para autorizar a investigar os parlamentares. Eles poderiam fazer um voto secreto. Só que enquanto a gente está conversando, isso foi uma manobra que foi colocada em prática para conseguir aprovar essa votação secreta. Ainda não acabou. Eu quero te ouvir especificamente sobre essa proposta, porque tem alguns parlamentares dando N justificativas, mas eu ouvi uma dizendo, porque resgata um princípio lá da Constituição de 88. Só que era um contexto totalmente diferente. Por que isso é importante? Porque estava se retomando num período de redemocratização, logo depois de um período de ditadura militar, e agora o que a gente tem é justamente a primeira vez na nossa história que a gente tem um julgamento, uma condenação de um ex-presidente, de militares de alta patente, justamente por tentar um golpe contra o Estado democrático e também por organização criminosa. Isso também foi classificado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é muito grave isso que a gente está falando, né, professora? O cálculo que alguns deputados fizeram foi basicamente o seguinte: uma vez que o STF já puniu o ex-presidente Bolsonaro e os outros réus envolvidos nessa ação penal específica, e ainda vai continuar com outros núcleos, o próximo passo, ou haveria um risco de que o próximo passo fosse a punição de deputados em relação ao uso indevido das emendas parlamentares. Então, ou seja, o cálculo foi basicamente esse. Então, só para a gente deixar claro que não é que as pessoas estejam realmente muito preocupadas com o futuro do Bolsonaro, elas estão preocupadas com o próprio futuro. E aí o que acontece? Se voltou com a justificativa de resgatar um momento anterior da Constituição, então a gente está falando de uma mudança, nesse caso da PEC, uma mudança da Constituição, e se resgatou uma perspectiva que havia e que ela fazia sentido no processo da redemocratização, que é basicamente o seguinte: como a Constituinte, quando a gente tem, enfim, o processo da Constituição, na Constituinte 87, 88, o que acaba acontecendo é que os atores políticos que eram do período da ditadura, eles ainda estavam na política, incluindo juízes da Suprema Corte. E aí o que acontece? Os constituintes ficaram com receio, e um receio justificado, de que eles pudessem sofrer retaliação de maneira injusta. Então, por exemplo, se abrisse, se prendesse, mandasse prender um deputado, ou tivesse alguma coisa do ponto de vista de perseguição jurídica, injustificadamente e injustamente. Porque isso aconteceu na ditadura, a gente teve prisão de parlamentares. Então, o que se fez? Se fez uma mudança, aliás, propôs um texto constitucional que permitia que esses parlamentares tivessem uma segurança jurídica para passar pelo processo da redemocratização, para que a gente tivesse essas alterações. Vale lembrar, inclusive, que havia uma proposta, isso acabou não funcionando, mas que teria uma revisão, inclusive, desse texto e de outros textos da Constituição de maneira mais ampla, em 1993. Acabou não acontecendo, porque você teve uma série de questões, aí você tem, enfim, uma CPI, que tinha a ver com questões da corrupção, impeachment, então acabou que tomou um outro rumo. Mas eu imagino que, inclusive, do que a gente tem de informação, é que os legisladores, inclusive, pensaram que essa seria uma questão temporária, para aquele momento específico, e depois poderia se alterar. O que aconteceu na prática? Em 2001, isso é capitaneado pelo Aécio Neves, se fez uma alteração e se retirou esse foro privilegiado nesses aspectos. Então, ou seja, como é que era antes? Que é o que está tentando colocar agora. Para se abrir uma investigação, para uma ação judicial, precisaria então que os próprios parlamentares permitissem que essa ação fosse para frente. Basicamente a gente está dizendo o seguinte, para fazer uma analogia bem simplória, seria basicamente assim: nós trabalhamos, por exemplo, dentro de uma universidade, ou você aí no ICL. Aí a Suprema Corte ou a Justiça, de maneira geral, vai dizer, bom, essa pessoa aqui, ela cometeu um crime, ela precisa ser investigada, ela vai ter que passar por um
processo judicial. E aí, os nossos trabalhos, ou seja, eu na universidade, você no ICL, os nossos pares, ou seja, os nossos chefes, os nossos colegas, teriam que autorizar ou não a justiça nos alcançar. É basicamente isso que a gente está falando. Então, o que tem a proposta hoje da PEC da impunidade? A Suprema Corte não vai conseguir julgar. Por quê? Porque na prática eles dizem que tem uma votação, né? Então, ou seja, isso é uma questão de votar caso a caso. A gente sabe que na prática é impunidade mesmo, mas basicamente é o seguinte: a Suprema Corte, então, seria mais ou menos uma analogia que para conseguir caminhar com uma ação penal contra o Bolsonaro, o Exército tivesse que liberar e autorizar a Suprema Corte a fazer isso. Então, de maneira resumida, transpondo para a questão dos parlamentares, é basicamente isso. E a gente tem ainda uma questão que ela é mais complicada, que é a seguinte: a gente não está falando só de deputados federais e de senadores. A gente está falando, por analogia e de acordo com a Constituição, isso também vale para os deputados estaduais. Então, ou seja, essa chamada blindagem, ela também alcançaria as assembleias legislativas nos estados. Então, ou seja, a gente está falando de uma mudança. Exato, e de uma mudança que ela é significativa, porque o que ela gera do ponto de vista jurídico? Existem dois tipos de pessoas no Brasil. Aquelas em que elas são alcançáveis pela justiça comum, e elas são pessoas comuns em que a justiça vale para elas, e aquelas que têm um tipo de blindagem, um tipo de segurança, ou um tipo de, enfim, de impunidade, em que não, que os pares precisam decidir se a justiça vale para elas ou não. Para concluir, eu diria o seguinte: quando isso aconteceu, fazia sentido uma parte dessas digamos, questões que tinham sido colocadas na Constituição, em 88, fazia sentido a proteção desses parlamentares no processo de redemocratização. Só que agora, olhando para o contexto de novo, exatamente, isso basicamente é uma proteção para as questões que estão envolvidas e para um avanço mesmo, porque a gente, como democracia, a gente foi aprimorando os mecanismos de controle de investigação. Então, mesmo aquela ideia de que tinha no Brasil, o político nunca, a justiça nunca alcança um político, passou a alcançar. A gente teve diferentes processos, inclusive a lei da ficha limpa, entre outras questões, e mesmo a ação penal agora da semana passada, que mostram que ninguém está acima da lei, até o momento. É fundamental isso, porque é esse o atestado que eles estão querendo assinar. E acho que no paralelo, a discussão sobre anistia, que também é uma impunidade, um atestado de impunidade para os golpistas, no Supremo Tribunal Federal, na semana passada, já deu uma sinalização muito forte de que não vai aprovar de jeito nenhum a anistia se essa discussão for aprovada no Legislativo. Isso é importante. O próprio Senado também já sinalizou para isso. Mas só o fato dessa discussão estar sendo colocada na Câmara dos Deputados, eu acho que, assim, já é uma excrescência. Primeiro porque a gente está falando em um contexto, a gente olha também para as pautas que são importantes para a sociedade, que estão sendo deixadas de lado. Essa é uma discussão que tem sido feita, mas eu não queria deixar só puramente isso, mas também por quanto a sociedade não acha que é importante nesse momento falar sobre anistia. Quando a gente olha a pesquisa Datafolha, a gente tem mais da metade, 54%, dizendo que são contra a anistia ao Jair Bolsonaro. 39% são a favor, ainda é uma parcela que eu acho muito grande. Chama a atenção. Mas, de qualquer maneira, a gente viu o resultado, né, no começo dessa semana também, de um cálculo político do Tarcísio de Freitas em relação à anistia. Então, tudo isso está sendo colocado de uma forma que chama muito a atenção do quanto está sendo quase como vendido para um processo político de 2026, né? Parece que é tudo isso que está sendo colocado, é o bolsonarismo, é quem vai substituir o Bolsonaro em 2026, porque eles não aceitam esse clã mais fechado do Bolsonaro. Alguém que não dê a anistia prévia a Bolsonaro quando ocupar a presidência. Então, tudo isso é realmente, assim, colocado, somado com a PEC da impunidade ou da blindagem, e mais ainda o caso do Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar sobre ele, parece que realmente o interesse da sociedade, né, está sendo colocado em segundo plano, ou nem está sendo considerado, não é nem que está em segundo plano, né, professora?
A gente tem. Eu me lembrei até, Gabi, de uma coisa que eu esqueci de comentar sobre a questão de como é que está a chamada PEC da impunidade agora, que essas proteções elas também se estenderiam para os presidentes de partidos políticos. Verdade. Então, ou seja, não que é uma coisa assim completamente. Tudo já é absurdo, mas isso então é surreal, né? Mas especificamente então sobre essas questões relacionadas a essas mudanças e como é que isso não tem a ver com o interesse público, a gente tem até uma questão que é basicamente o seguinte: tem muitas questões no Congresso, a gente tem, não vai esquecer que a gente tem uma questão sobre o INSS, uma CPI acontecendo, mas tem agora uma medida provisória que ela se inspira, se não me engano, hoje, relacionada à questão de uma taxa social para a conta de energia elétrica, que beneficia milhões de brasileiros que não podem pagar a energia elétrica ou que não teriam acesso à energia elétrica se não fosse por esse recurso. E aí o que acontece? Você tem uma chantagem dos deputados dizendo que não vão validar essa medida provisória se não passar a PEC da impunidade. A gente tem também uma outra questão que é uma agenda importante do governo, que tem a ver com a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que também está colocada como uma chantagem, né? Então a gente vai travar tudo. Então, ou seja, não só a gente tem agendas que são alheias ao interesse público e que não dizem respeito àquilo que os brasileiros querem ou necessitam do ponto de vista do que o Congresso deve fazer, como a gente tem o atraso ou a tentativa de não pautar agendas que são relevantes. Então, ou seja, está se votando uma coisa que não é, que o interesse do Brasil não é interesse da democracia, pelo contrário, e não é interesse público, e está se deixando de votar e de lidar com questões que são de interesse público, como a questão, por exemplo, do imposto de renda. Então, é muito grave, porque o que a gente está vendo é algo que é difícil a gente pensar, inclusive, como é que se comunica isso para as pessoas em geral. Porque a gente até estava conversando, né, rapidamente antes de entrar no programa, que existe um risco que é de se voltar a uma mentalidade que se tinha um tempo atrás, que é basicamente de jogar toalha, né, da pessoa comum dizer assim, então é isso mesmo, é impunidade, todos os políticos são iguais, eu, enfim, tô cansada de política e jogo a toalha porque é um lugar que as coisas não dão certo, né. E eu acho que a gente, como democracia, a gente tem tentado, como sociedade, como democracia, construir algo diferente disso, com maior participação da sociedade, com o aprimoramento dos mecanismos de participação na sociedade civil, ainda que a gente teve retrocessos no período do Bolsonaro, mas a gente tem tentado fazer isso e criado novas gerações para, enfim, participar da democracia. Falando sobre o Eduardo Bolsonaro, especificamente, que aí foi uma manobra do PL, a Carol Detoni saindo da posição como líder da minoria, para dar lugar ao Eduardo Bolsonaro assumindo essa posição. Eu quero te ouvir sobre isso, porque é uma maneira, a gente vinha ouvindo muito sobre as tentativas que o Eduardo Bolsonaro teria para conseguir a manutenção desse cargo dele como deputado federal. E, no fim das contas, parece que foi essa última manobra que ele conseguiu para, enfim, permanecer tramando contra o Brasil nos Estados Unidos, e está sendo investigado por isso, investigado em mais de um processo até, mas um por coação na trama golpista, junto com o Paulo Figueiredo, o Silas Malafaia também. Aliás, ele foi indiciado junto com o Jair Bolsonaro por isso. Mas no quanto ele consegue permanecer esticando essa corda sem que nada seja feito dentro do legislativo, na comissão de ética, eu até... Assim, é meio difícil falar sobre comissão de ética, porque parece que tudo que bate na comissão de ética não tem resolução alguma, quando chega até lá. Então, enfim, acho que é só mais uma cereja do bolo, como eu disse no começo da nossa conversa. Quando a gente começou, né, a ouvir falar sobre a questão da anistia, eu lembro que muitos analistas, comentaristas eram céticos, né, dizendo não, isso aí não passa, porque, obviamente porque é inconstitucional, né, isso não passa, isso aí, enfim, não vai para frente. E eu nunca acreditei que não existisse a possibilidade de anistia. Eu realmente não teve nenhum momento que eu olhei e falei, eu acho que a questão da anistia morreu, acabou.
Agora, essa do Eduardo Bolsonaro, essa me surpreendeu, porque realmente eu não achei que o Eduardo Bolsonaro, considerando as sanções, considerando o papel, vamos pensar o que faz o deputado. O deputado faz muita coisa, né? Propõe legislação, fiscaliza o executivo, mas digamos que de maneira geral, resumidamente, ele trabalha a favor do Brasil, né? E do seu Estado. Agora, no caso, o Eduardo Bolsonaro está fazendo o contrário. Ele é uma espécie de antideputado federal, porque ele está nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil. Né? Só isso já seria absurdo de você imaginar que alguém está mantendo um cargo público para isso. Né? E detalhe, ele está recebendo, porque ele continua recebendo, então ele está recebendo, ganhando um salário, ele é pago para atuar contra o Brasil no exterior. É basicamente isso que ele faz. E nesse caso, eu imaginei que, por diversas razões, que ele não conseguisse manter o seu mandato dos Estados Unidos. E vamos lembrar que, às vezes a gente fala uma coisa que ela é tão absurda que quando a gente está falando, nos causa estranhamento quando a gente fala. Então, se a gente falar em voz alta, a gente está dizendo o seguinte: é um deputado federal que está fora do Brasil, trabalhando fora do Brasil e vai manter seu cargo, estando fora do Brasil. E aí tem até uma tentativa de colocar que ele pudesse participar das votações remotamente. Enfim, assim, quando a gente fala em voz alta, é até difícil. Se você imaginar que você vai explicar isso para alguém que não é brasileiro, que é alguém que está fora do Brasil, é até constrangedor você explicar isso, né? Que existe essa manobra. E ela está acontecendo. E se a gente for juntar essa questão do Eduardo Bolsonaro com a PEC da impunidade, o que acontece é que tudo leva a crer que mais cedo ou mais tarde, Eduardo Bolsonaro vai ter que se haver com a justiça brasileira, com a Suprema Corte, provavelmente. Então, quando você junta essa manobra dele manter o seu mandato, e ainda por cima, essa possibilidade dele só poder ser processado se tiver autorização dos seus pares, isso significa que ele tá, para usar essa palavra, blindado. Nada vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro. Então, ou seja, o Eduardo Bolsonaro pode estar fora do Brasil, trabalhando contra os interesses do Brasil, contra os interesses do brasileiro, manter o seu salário, manter seu cargo, manter seus benefícios e tá tudo certo, né? E, enfim, isso não tá causando muito estranhamento. Mas, professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer te receber, a antropóloga Isabela Calil, que também é coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. Um beijo grande e até uma próxima. Foi um prazer, Gabi. Obrigada. Até a próxima. Quero aqui também lembrar você que o nosso encontro no Despertar 2025 vai acontecer nessa sexta-feira, no sábado também, dias 19 e 20 de setembro, para a gente debater os temas mais urgentes. No Espaço Vibra, a gente vai conectar pessoas também. Então, tudo isso você pode fazer junto com a gente se garantir o seu ingresso. Parece que a gente está nos últimos 100 ingressos, então corre para garantir o seu lugar. Vai em despertar2025.com.br. Agora você vai ficar com o Mercado Investimentos na companhia da Débora Maganha. Depois tem o Rolê ICL com o William De Luca. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Toda segunda-feira, até sexta-feira, a gente traz um assunto novo para discussão. Obrigada, até a próxima. Ano passado estava lotado, mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margarete Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos
a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.